Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer a resenha desse livro aqui chamado A Última Música, do Nicholas Sparks. Esse aqui é o tipo de literatura que eu não estou acostumado, tá? É o tipo de literatura que é, é mais, parece um roteiro de cinema, eu diria, sabe? Eu estou acostumado mais com coisas um pouco mais densas, mais bem elaboradas, mas eu me surpreendi ao ler este livro do Nicholas Sparks. Me surpreendi no bom sentido, porque eu pensei que eu fosse ler algo muito clichê e mal estruturado, quando na realidade é algo muito clichê, mas eu acho que tem uma boa estrutura, a narrativa é bem estruturada, é isso que eu achei do livro, né? Eu gostei das personagens, eu gostei da trama, da história em si. Não é nada de outro mundo, nada fenomenal. Me lembra muito Sessão da Tarde, sabe filme de Sessão da Tarde? Então, é mais ou menos isso que me lembrou esse livro, ao ler este livro. É um livro sem compromisso, você lê ele tranquilamente, é um livro acessível, e é isso. Então, eu tenho 2 livros do Nicholas Sparks aqui em casa. E eu estava com receio de ler porque eu ouço muita gente falando mal de Nicholas Sparks, porque falam que ele é muito clichê, que falam que ele é muito... que a fórmula assim, que os livros que ele faz são tudo de uma fórmula só, que ele usa a mesma fórmula para todos os livros. Isso para mim pouco importa na realidade. E o que me interessa é se o livro me entreteu ou não. E eu realmente vou dizer que esse livro me entreteu, tá? O livro me cativou de certa maneira. Dentro desse gênero literário, tá? Eu dou uma nota para esse livro de 4 estrelas. 4. Dentro desse gênero literário. Tirando desse gênero literário, eu daria uma nota 3, tá? Eu estou fazendo essa distinção porque eu volto a dizer, não é o tipo de leitura que eu faço regularmente, não é o tipo de leitura que assim me dá prazer de ler sempre, não. Eu gosto de ler de tudo, eu já falei em alguns vídeos, para quem me conhece já há algum tempo, eu gosto de ler todo tipo de coisa. E dentro de todos os gêneros literários a gente encontra coisas boas e coisas ruins, tá certo? E é isso. Então, falando de maneira geral do Nicholas Sparks, eu achei que ele é um autor interessante ao que ele se propõe, tá? Ao que ele se propõe. Não vou entrar no mérito de o cara não é um puta autor porque ele só escreve coisinha de menininha, ele só escreve histórias com pessoas com doença terminal ou coisa do gênero. Eu não estou interessado nesse tipo de nhenhenhé, entendeu? Porque eu acho que tem muita gente que, por exemplo, não lê 50 tons de cinza, e eu vou falar a verdade agora, não lê 50 tons de cinza ou não lê sei lá, Crepúsculo por preconceito, entendeu? Por puro preconceito. De repente a pessoa lê e morde a língua por ficar falando mal desse tipo de literatura, sabe? Eu não li nem Crepúsculo e nem 50 Tons de Cinza, mas nem compraria, mas se eu tivesse aqui em casa esses livros, eu com certeza leria, tá? O Crepúsculo eu só tenho 2 livros, eu não tenho a série completa, que são os livros da minha irmã, mas eu leria sim, por que não? Só porque todo mundo fala que é uma besteira, que é uma bobagem, sabe? Não é muito meu estilo de leitura, mas eu procuro ler de tudo para me atualizar, tá? E agora eu vou falar a respeito do livro em si. Então, esse livro conta a história da Roni, que é essa menina da capa aqui do filme, né? E do Will, tá? Desse garoto que está do lado dela, que eles estão se olhando. E fala também sobre o pai da Roni e do irmãozinho dela. O que acontece? A Roni está de férias, junto com o irmão. Ela mora em Nova York.
Daí a mãe dela leva os filhos, né, para uma cidadezinha que agora não me lembro o nome, Wrightsville, agora acho que é isso aí, e para visitar o pai e para ficar com o pai, passar o verão com o pai, o verão todo com o pai nessa cidadezinha, porque o pai mora lá, tá? Então já dá para saber que os pais são separados, né? E a Rony vai para essa cidadezinha litorânea. Ela vai para essa cidadezinha contra a vontade dela. O irmão dela tá adorando a ideia de visitar o pai e tudo, mas ela não quer ir. Ela queria ficar em Nova York, ela mora em Manhattan, né? Então ela se sentiu muito perdida quando ela chegou na cidade. Daí ela começa a se ambientar aos poucos. Ela conhece uma garota chamada Blaze, que o nome dela na realidade é Galadriel. Galadriel, que vem do Senhor dos Anéis. O livro faz referência ao Senhor dos Anéis, porque a mãe da garota gosta do Senhor dos Anéis. Ela resolveu dar o nome para a filha de Galadriel. Só que o apelido dela é Blaze. Daí elas ficam amigas, daí ela acaba conhecendo os amigos, a Rony acaba conhecendo os amigos da Galadriel, da Blaze, e um deles é um super mau caráter, super bem delineado isso, e ele quer ferrar com todo mundo, é o típico cara cuzão, babaca, e enfim. E a Rony acaba conhecendo também um rapaz de 18 anos, sei lá eu, ele estava jogando vôlei na praia e ela estava tomando um refrigerante assistindo esse jogo, e de repente o Will, que é o rapaz, né, quando ele vai buscar uma bola que foi sacada muito longe, né, a bola de vôlei, quando ele vai buscar essa bola, ele esbarra na Rony e ela derruba o refrigerante na roupa dela, e é assim que eles acabam se conhecendo, tá? Daí, esse comecinho não tem assim muito... Como é que eu vou falar? O Will e a Rony não se apaixonam logo de cara. E tá na cara que a história... Eles se apaixonam, olha a capa. Não precisa falar mais nada, né? Então, que o Rony e a Will eles se apaixonam no meio da história. E lá pela página 150, mais ou menos, eles começam a ter um pouquinho mais de contato. E enquanto isso a Rony vai estabelecendo uma relação de ódio com o pai dela, porque ela não queria estar passando o verão lá na cidadezinha, né? E daí o pai dela faz todas as vontades dela, todos os caprichos dela. A Rony é meio mimada, meio mal-humorada, mas com o tempo a relação entre pai e filha vai, né, entre eles vai se resolvendo, assim. A Rony começa a respeitar mais o pai dela, isso com o tempo, né? E daí tem alguns mistérios aqui no livro. O amigo do Will, Scott, acidentalmente incendiou uma igreja e ninguém sabe quem foi o autor desse incêndio, e o Will sabe quem é, que é o amigo dele, e não conta pra ninguém. E tem outras coisas assim que vão acontecendo na narrativa que não tem assim tanta importância. Daí, mais pro final da história, tem, é lógico, uma tragédia, né, que justifica o título A Última Música do livro, né? E quem tiver interesse, leia ou assistam ao filme. Mas é isso. Para mim foi um livro bem gostosinho de ler, tá? Bem superficial, bastante superficial. Não tem assim densidade nenhuma, mas pro final tem, porque tem uma carga emocional um pouco mais forte. Mas é um livro gostoso de ler, uma sessão da tarde, como eu falei. Quando vocês de repente estão de pausa de um livro pesado para um outro pesado, vocês podem dar uma lida nesse tipo de livro, que é um livro que cai bem, sabe? Não vai trazer indigestão e por aí vai. Eu gostei de ter lido, gostei de ter perdido o meu preconceito com relação ao Nicholas Sparks, tá? Não acredito que seja livro para menininha, não. Eu acho que é um livro para qualquer tipo de pessoa ler. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado da resenha, tá? Não é
Eu não vou falar muito além do que eu falei com relação ao namoro da Rony e do Will e o que acontece com eles também e uma série de outras coisas, porque senão eu estaria dando spoiler, tá? Então eu falei mais ou menos por cima o que é a história, ou seja, eu não falei quase nada, mas é isso, é um livro gostoso de ler. Eu só gostaria de passar mais essa informação mesmo, tá legal? Então espero que vocês tenham gostado. E se vocês puderem dar uma conferida nesse livro do Nicholas Sparks, A Última Música. Tá legal? Até uma próxima resenha. Abraço, tchau!